Vamos ver a palavra do Senhor, Mateus 17. Passagem conhecida sobre a transfiguração de Cristo. Versículos 1 ao 8. Diz a palavra. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, a figura de Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, no versículo 4, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje sobre a falsa sensação de ter comunhão com Jesus. A falsa sensação de ter comunhão com Jesus. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós pedimos a revelação da Tua palavra, a abertura do nosso entendimento, do nosso coração, que nenhum espírito mau, nenhum demônio tenha inferência nesse momento para roubar aquilo que o Senhor vai falar conosco e tirar-nos a compreensão disso, impedindo que a palavra tenha resultado. Que o Senhor nos dê uma manhã de liberdade e uma manhã de libertação. Que os corações que estão aqui abatidos, amargurados, tristes, as mentes preocupadas, agora venham ser tratadas pelo Senhor por meio da revelação da Tua palavra. E o Senhor possa trazer o fruto do Evangelho na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Podem tomar o seu lugar. Sempre é muito bom nos reunirmos para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor. No tema que eu quero abordar com vocês hoje, e que também vai servir para toda a nossa semana, eu quero tratar sobre o cristianismo cultural. Um fenômeno muito maior do que a gente imagina, que está muito mais perto da gente do que a gente pensa. E é perigoso até estar em nós. Precisamos de muita humildade para ouvir uma palavra como essa e ela ter proveito em nossa vida, porque a gente não pode ficar achando que somos. Precisamos questionar se somos. Precisamos olhar para o que Deus diz na sua palavra sobre o que é ser um cristão e colocarmos como que de frente para um espelho a nossa vida para ver se a nossa vida está refletindo isso que Jesus, que Deus diz que é ser um cristão. Esse elemento é um elemento de engano, e é muito ruim ser enganado, pensar uma coisa e ter outra. Todo mundo aqui já teve a experiência de ser enganado em alguma coisa, num produto que comprou, num negócio que fez, na palavra de alguém. Todo mundo já teve a experiência amarga de ser enganado. Mas pior do que ser enganado é se enganar. Pior do que vir um engano em nossa direção é ter um engano dentro de nós. É mais drástico, é mais destruidor. Quando um engano vem de fora para dentro da gente, nós temos como reagir a isso, pensar em cima, perceber a situação. Mas quando nós nos enganamos, nós ficamos como que embriagados. E é perigoso virarmos uma pessoa ridícula, que todo mundo olha e vê que nós estamos enganados. Mas nós achamos que estamos bem na fita.
está tudo certo. E outros vêm e nós não vemos, porque o engano está dentro de nós. Quanto ao cristianismo, há um perigo muito grande da pessoa nutrir uma sensação de que é cristão, de que tem comunhão com Deus, mas isso não ser refletido na vida dele diária. Porque o evangelho não é uma teoria, não é uma filosofia, não é um conceito de vida humano. O evangelho é o poder de Deus para impactar nossa vida e nos transformar. O evangelho é o poder de Deus para mexer na gente por dentro e gerar em nós algo diferente do que nós somos, para que a gente reaja e haja diante das circunstâncias da vida de uma outra maneira do que as pessoas comuns fazem. O evangelho transforma por dentro. O apóstolo Paulo argumenta isso. Ele diz: eu não me envergonho do evangelho, é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de quem crê. É o poder de Deus para mudar o interior. E esse auto-engano, dessa falsa sensação de ser um cristão, quando a cultura cristã é impregnada até nos nossos poros, na nossa pele, na nossa cabeça, quando a cultura cristã mexe em nossos hábitos, nossos comportamentos, até nas nossas roupas, quando a cultura cristã muda aquilo que nós assistimos na televisão, mas quando a cultura cristã não mexe no nosso interior, não mexe dentro de nós, não nos altera, não nos transforma por dentro, isso é o engano de viver debaixo de uma cultura cristã, mas de não ter o impacto do evangelho na vida. O apóstolo Paulo fala aos Romanos, ele escreve capítulo 17, capítulo 14, versículo 17, ele diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, não é feito de coisas exteriores, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria. No capítulo 5 de Romanos, versículo 5, diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Filipenses diz que nós temos que pensar conforme a mente de Cristo, e em Coríntios está escrito que nós temos a mente de Cristo. O Senhor Jesus, ele disse certa vez: a minha paz eu vos dou, não como o mundo vou lá dar. Percebam que todas essas coisas são coisas que afetam o interior. A paz domine a nossa mente e coração, diz o apóstolo Paulo. A paz seja diferente do mundo, o amor seja derramado dentro de nós, haja em nós justiça, alegria e paz, que é o reino de Deus. Perguntaram para Jesus: quando virá o teu reino? Jesus falou: já veio. Não andem por aí procurando o reino de Deus aqui ou acolá. Onde está o reino de Deus? Na zona norte, na zona sul, no leste, no Brasil, na China. Onde está o reino de Deus? Não andem fazendo isso, porque o reino de Deus fica dentro de você. É dentro de você. O impacto do evangelho é interior, é uma implosão dentro da pessoa. Não é algo que opera de fora para dentro, mas opera de dentro para fora. O evangelho impacta o interior. E o cristianismo cultural é um cristianismo, como eu disse, que traz hábitos, traz comportamentos, traz jeito de falar, traz forma de se divertir, traz uma série de coisas, mas não traz impacto interior. Não mexe por dentro. Isso é o cristianismo cultural. No cristianismo cultural, a religião é incorporada ao estilo de vida da pessoa. Ou seja, ela traz a religião para si. Quando no cristianismo autêntico, a pessoa é que é incorporada pelo evangelho. No cristianismo cultural, a pessoa pega e compartimenta a sua vida e coloca o evangelho dentro de si, e o conceito cristão e religioso dentro de si. E ela se considera um cristão. Eu sou um cristão, eu sou um religioso, eu sou uma pessoa que tem dentro de mim os valores, os conceitos do reino de Deus. Mas o reino de Deus é mais do que valores e conceitos. Valores são coisas abstratas, são palavras que juntadas a outras formam conceitos dentro de nós. O reino de Deus é mais do que palavras, é uma explosão de poder de Deus no nosso interior, que mexe, que transforma a nossa vida. Algumas pessoas vinham a João Batista para ser batizado, eles queriam ser cristãos culturais. João Batista falou: não, eu não vou batizar vocês. Vocês precisam mostrar os frutos do arrependimento.
Vocês precisam mostrar uma vida transformada para eu batizar vocês. Nicodemos se encontrou com Jesus Cristo e Jesus disse para ele: é necessário você nascer de novo. Nicodemos queria ter uma religião cultural. Nicodemos queria entrar na turma daqueles que andavam com Jesus. Mas Jesus disse: é muito mais do que andar comigo o cristianismo. É muito mais do que ouvir os meus ensinamentos. É muito mais do que ver os meus milagres. O cristianismo é um novo nascimento. Então Jesus diz para Nicodemos, aquele líder religioso que queria se aculturar ao cristianismo, Jesus diz para ele: é necessário você nascer de novo. Senão você não vai conseguir ver o reino de Deus. Senão o reino de Deus não vai ser plantado dentro de você. Não vai ter marcas dentro de você do reino de Deus. Por que eu escolhi esse texto para falar sobre isso? Porque nós temos um claro exemplo de homens que andavam com Jesus, de homens que tinham os ensinamentos de Jesus bem patentes e latentes aos seus ouvidos e gravados até na memória deles. Homens que conviviam com Jesus e viam os sinais que ele fazia e reconheciam que ele era um mestre, que tinha autoridade para falar, que tinha sabedoria para ensinar. Homens que eram cristãos, os maiores cristãos dessa época. Mas eles realmente abandonaram o cristianismo cultural e passaram a viver o cristianismo autêntico. O cristianismo saiu do lado de fora deles e entrou para dentro deles. O cristianismo deixou de se expressar por alguém sentado num banco ouvindo alguém falar da Bíblia. O cristianismo deixou de se manifestar como uma cultura religiosa que determina: faça isso e não faça aquilo. Vá naquele lugar, em vez de assistir aquele programa de televisão, vai num culto da igreja. O cristianismo foi mais do que isso para eles, lá em Pentecostes. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, até ali faltava cristianismo autêntico na vida deles, e eles estavam com Jesus. Foi no Pentecostes que o poder de Deus encheu a vida deles, que aí eles passaram a viver uma vida cristã autêntica e deixaram de ser cristãos culturais. A gente observa em todo o comportamento desses homens, desses discípulos, e nessa cena estão os principais deles: Pedro, Tiago e João. Dos 12, os 3 maiores, os melhores crentes da época. Pense nisso, os 3 melhores crentes daquela época eram cristãos culturais. E se vocês me permitirem, com a sua atenção, e me darem mais alguns momentos, eu vou mostrar aqui comportamentos que indicam que eles eram cristãos culturais. É muita soberba eu sentar aqui na igreja e dizer: eu sou um cristão, sem fazer a avaliação da minha vida com esse espelho da palavra de Deus, para entender até que ponto que o cristianismo está afetando a minha vida de fato, está mudando o meu ser por dentro, que vai refletir depois em atitudes e comportamentos. Porque é possível ter um comportamento, uma atitude, sem ter uma mudança interior? Uma atitude decorada, uma atitude aprendida, uma atitude cobrada. É capaz de termos essa atitude. Os discípulos mesmo, naqueles 3 anos e meio que andaram com Jesus, eles tiveram muitos comportamentos que quem olha de fora fala que eram cristãos, autênticos, verdadeiros, mas era Jesus monitorando ele, era só Jesus soltar eles um pouco, pronto, já faziam besteira. Era só Jesus sair de perto um pouco, pronto, eles já ficavam assustados. Jesus dormia um pouco no barco, eles já estavam apavorados. É só Jesus não ficar com as rédeas controlando, que eles já se perdem. E a gente vai vendo isso de uma forma muito clara no comportamento daqueles homens. Quando é que nós conhecemos quem é um cristão cultural e quem é um cristão autêntico? Fale comigo assim: nas crises. Fale de novo: nas crises. Ou nas euforias. Porque a crise pode nascer de um grande problema, mas também pode nascer de uma grande euforia.
É nessa hora que nós somos ou não somos cristãos verdadeiros. É nessa hora que nós temos só um cristianismo cultural. É quando a tempestade está alta no mar e a gente olha para o mar e não fica gritando: ah, vamos perecer, vai acabar tudo, vamos morrer. Mas enquanto a tempestade assopra, a gente olha ao lado e vê: Jesus está aqui, Ele está conosco, não vou morrer. Ele está guardando nossa vida, Ele está presente. Isso é o cristianismo autêntico. O cultural não. O cultural, o vento sopra, dá arrepio. O cristianismo cultural é um cristianismo que, quando Jesus é preso para ser julgado, condenado, leva a pessoa a negá-lo. O cristianismo cultural é um cristianismo que, quando chega o perigo, há uma barganha com a situação. Espera aí, eu tenho que barganhar para não me sair mal nisso, seja comercialmente, seja familiarmente. Eu tenho que dar esquecer algum valor. Pedro, você não estava com eles? Eu nunca vi esse homem, eu não sei quem ele é. Mas Pedro, nós te vimos caminhando com você. Está enganado, é alguém parecido comigo por aí. Ó Pedro, fala para a gente, vai. Será um deles? Já disse, eu nunca o vi. O cristão cultural, veio o perigo, negocia. Veio o perigo, abandona o barco. Nega, foge. Outros, que são cristãos culturais, fogem pela euforia. Fogem pela oportunidade de curtição. Fogem pela oportunidade de viver uma vida boa. Ficam eufóricos. E se entregam a isso sem pensar em consequências. Tudo isso é reflexo de cristianismo cultural. Aquele que está do lado de fora. Aquele que não está no interior a ponto de impactar comportamentos, atitudes. Essa situação aqui, ela é muito clara para apresentar os discípulos como cristãos culturais. Vamos olhar essa cena. Ajuda muito se você tiver um campo de imaginação fértil para se colocar aqui nesse quadro, quando Jesus de repente chama esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Versículo 1 diz que sobe a uma montanha. E ali Jesus é transfigurado, uma cena apoteótica. Eles estão ali e de repente o quadro muda. Jesus deixa de ser aquela pessoa que eles estavam acostumados a ver, que ensinava, que curava, que andava com eles, que multiplicava pão, que fazia milagre. Aquela pessoa que expulsava demônio, Jesus deixou de ser essa pessoa. E começou uma áurea a surgir sobre Jesus, uma glória. Era uma glória que não era acompanhada de nenhum sinal. Ninguém foi curado ali no monte, ninguém foi liberto ali no monte. Não teve nenhum ensinamento ali no monte. Jesus não começou a ensinar eles. Não teve nenhuma situação, mas só uma glória começou a ocupar a vida de Jesus aos seus olhos. E eles ficaram deslumbrados, porque eles estavam vendo o quê? Algo novo. Eles estavam vendo algo que em quase 3 anos, porque já faziam 3 anos que eles conviviam, em quase 3 anos, eles nunca tinham visto em Jesus. Mas Jesus não virou uma outra pessoa no monte, ele era a mesma pessoa embaixo do monte. Mas o cristianismo cultural apenas permitiu que eles vissem os ensinamentos, ouvissem, aprendessem, vissem os milagres, os sinais, as multiplicações, as coisas extraordinárias que Jesus fazia, mas não viam Jesus no que ele era na sua essência. A transfiguração foi trazer de dentro para fora a essência do ser. O morphos do grego, de metamorfose, de transformação. Ou seja, trouxe o que era o interior de Jesus para fora. E quando eles viram o interior de Jesus, ficaram pasmos, admirados, perplexos. Sinal de um cristianismo cultural. Porque se eles conhecessem Jesus naqueles 3 anos andando com Jesus, eles não se admirariam de ver quem Jesus era por dentro. Vocês estão me entendendo? Por que eles ficaram babacados aqui, perplexos? Por que eles ficaram assim, deslumbrados? O texto mostra, imagina a situação que o texto diz aqui. Eles ficaram assim, boca aberta.
Eles estavam vendo o mesmo Jesus que estava lá embaixo, agora estava ali em cima. Mas o cristianismo cultural deles apenas permitiam eles ver Jesus como um líder religioso, um mestre, um curador, enfim, um qualquer. Teve um episódio antes que Jesus pergunta para os discípulos: quem que os homens dizem que eu sou? E os homens dizem isso, profeta, mestre, um Jesus cultural. Vocês sabem que Pedro dá uma bola dentro e fala assim: não, mas tu és o Cristo. E Jesus, parece que Jesus ficou surpreso. Oh, Pedro, acertou. Meia hora depois, Pedro dá uma mancada e Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Veja, só conceito, só ideia. Não impacto verdadeiro na vida. O cristianismo autêntico traz impacto na vida, como eu disse, nas crises ou nas euforias. Traz impacto que muda a pessoa, que faz ela ser diferente, reagir diferente, agir diferente. O Jesus de fora, que é o Jesus que o cristão cultural vê, é um Jesus histórico, ele é mito, é fazedor de milagres, é abençoador, ele atende às necessidades. Esse é o Jesus de fora, que nós precisamos dele, nós precisamos ser abençoados. Muitos vieram aqui porque estão ansiosos por algo novo. Muitos estão aqui porque estão precisando de um impacto na vida. Muitos estão aqui porque estão buscando uma resposta. O Jesus de fora tem essa resposta, tem esse impacto, tem essa transformação. Mas quando nós apenas absorvermos isso, nós estamos entrando num cristianismo cultural. Agora, quando nós vemos o Jesus de dentro, aquele Jesus que saiu para fora no Monte da Transfiguração, mas é o Jesus de dentro, é o ser de Jesus, é quem ele de fato é. Quando nós vemos isso, havendo vaca no curral, legal. Havendo uva na videira, legal. Havendo provisão e prosperidade, milagre, resposta, solução, bênção, legal. Mas não havendo essas coisas, ainda assim eu me alegrarei, ainda que não tenha o milagre, ainda que não tenha a bênção, ainda que não tenha cura, ainda que não tenha resposta, ainda assim eu me alegrarei, porque eu estou vendo mais do que vaca, eu estou vendo mais do que boi, eu estou vendo mais do que uva, eu estou vendo o Salvador, o Senhor. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Esse é o Jesus de dentro. Isso é olhar para dentro de Jesus e conhecê-lo, quem ele é por dentro. Pensem comigo, Jesus tinha um exterior e tinha um interior, e os discípulos cristãos culturais andavam com Jesus 3 anos, e ali estava com eles o interior e o exterior. No Monte da Transfiguração, Jesus traz para fora o interior. Não precisa subir no monte para ver o interior. É só nascer de novo. É só deixar de ser cristão cultural. É só partir para um cristianismo autêntico, de raiz, de profundidade, de essência, de morfos, lá dentro, de transformação. Para ver esse Jesus, independente do que está acontecendo. O Jesus de dentro, ele é divino. Ele impressiona de uma maneira muito forte. Tem gente que fica impressionado no Monte da Transfiguração, mas quem não é cristão cultural vive impressionado com Jesus, no monte e no vale. Quando sobe na montanha, quando vai na festa de casamento e tem transformação de água em vinho, ou quando está no deserto sendo apedrejado junto com Jesus. Aquele que não é cristão cultural, ele fica impressionado com Jesus. Deu tudo certo, ele está impressionado com Jesus. Não deu tudo certo, ele continua impressionado com Jesus. Que ele está vendo a essência de Jesus. O cristão cultural não consegue entender o que eu estou dizendo, porque o cristão cultural só olha o fora, só se atrai pelo fora, só se atrai pelo que aparece. Não é atraído pelo interior de Jesus, mas é o interior que impressiona para sempre. Esse conhecimento de Jesus por fora é improdutivo. É improdutivo. Não mexe lá dentro. E é improdutivo na hora H, no dia a dia,
nos momentos. O cristianismo cultural faz uma pessoa vir num templo e ouvir sobre o vento do Senhor que vai soprar. E qual é a atitude que tem que ter quando o vento sopra? Qual é o comportamento? Qual é a postura? Ouve, entende e diz glória a Deus. E no dia seguinte sopra o vento e tem outra atitude. Tem outro comportamento. Tem outra posição. Porque o cristianismo cultural não é produtivo. É improdutivo. Olhem para os discípulos naquele tempo, antes de Pentecostes. Mesquinhos. Mesquinhos. Egoístas. Presunçosos. Quem de nós é maior? Vamos disputar entre nós aqui quem é maior. Preocupados com as suas próprias vidas. Vamos lá morrer com ele, já que ele quer ir lá. Vamos lá fazer o quê, né? Não importava cumprir o ministério. Tinha que se preocupar com a sua própria vida. Não busca o reino de Deus em primeiro lugar. Busca seus interesses. Olhando Jesus do lado de fora. Querido irmão, irmã, talvez o seu problema é que você só conhece Jesus do lado de fora. E aí você tem momentos de monte de transfiguração. Tem picos de monte de transfiguração. Num grande culto, numa grande mensagem, num grande louvor. Mas no dia a dia, é o Jesus de fora. Que te mantém dentro do que você é, a vida inteira. Que não muda nada. Não transforma nada. Não altera nada. Agora aquele que conhece Jesus autêntico, e pratica um cristianismo autêntico, ele é transformado de glória em glória. Todo dia ele está sendo renovado em força, renovado em alegria, renovado em entusiasmo. Porque o Jesus não é só do monte, é do vale também. Ele vê Jesus em glória no monte, mas vê Jesus em glória no vale. Na tempestade ele vê Jesus em glória e na calmaria ele vê Jesus em glória. E a visão de Jesus em glória, sabe o que leva? Olha o último versículo que nós lemos aqui no versículo 8. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. O cristão cultural vê tudo. Vê os outros, vê os problemas, vê as dificuldades, se entrega a isso, se devota a tudo isso. O cristão autêntico, quando ele vê Jesus em glória, não vê mais ninguém, não vê mais nada. Até aquele irmão que é feio, que dá dó, passa a ser bonito, porque não está nem vendo mais que o irmão é feio, não está vendo mais problema. O problema é grande, é enorme, está todo mundo apavorado, mas ele está tranquilo. A minha alma eu fiz sossegar nos braços do Senhor, assim como um bebê desmamado descansa no colo da sua mãe, assim a minha alma para comigo. Descansa, ó minha alma, tranquiliza, ó minha alma. Não é uma negação da realidade, não é uma negação do problema, é uma autenticação de quem é maior do que a realidade, de quem é maior do que o problema. É o reconhecimento de que Ele está presente e Ele é maior do que tudo aquilo. Esse é um cristão autêntico. Vamos para concluir, mostrar agora 2 efeitos a vida desses cristãos culturais. O primeiro efeito é que eles ficam alienados da realidade. E eu quero explicar o que é ser alienado da realidade. O versículo número 4 diz assim: então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Uma tradução traz assim: ficaremos aqui para sempre. Ficou alienado da realidade. Ali não era a vida real. A vida real tinha conta para pagar, tinha gente oprimida, tinha doença, tinha luta, tinha dificuldade nas famílias, tinha problemas. Mas essa pessoa, que é um cristão cultural, que só deslumbra com Jesus em alguns momentos, é uma pessoa que se aliena da realidade. Mas o se alienar da realidade não é esquecer a realidade e deixar ela de lado e negar que ela existe. E também não é olhar para a realidade e se entregar à realidade e à dificuldade e ao problema. É interferir na realidade. É agir na realidade.
Peguem um exemplo comigo com a nação de Israel saindo do Egito, aquelas centenas e milhares de homens, mulheres caminhando no deserto, chegam diante do Mar Vermelho. É uma realidade, atrás está um exército de Faraó que vem matá-los, aprisioná-los novamente, fazer alguma coisa ruim com eles. E Moisés para diante da situação. O que Deus fala? Deus não nega a realidade, mas Deus fala, interfere na realidade. Age em relação à realidade. Por que você para? É o que Deus fala para Moisés. Por que você está parado aí? Ora, que lógica, chegou diante do mar, o que vai fazer? Vai entrar no mar? Com todo aquele povo, vai morrer tudo afogado? Mas a pergunta de Deus é, por que vocês pararam de caminhar? Ah, Senhor, a realidade mostrou que não dá mais para caminhar. Que é isso? Estou parafraseando. Que é isso, Deus está dizendo. Que é isso, quem está comigo não tem nada que pode parar. Acelera e pisa. Não tem nada que pode parar. Quem está comigo, surgiu o mar, entra, que ele vai se abrir. Veio a tempestade, enfrenta, que virá calmaria. Não se entrega à realidade, não se mate, mas também não negue a realidade, no sentido de não interferir nela. Quando Pedro diz, vamos ficar aqui para sempre, o que ele está fazendo? Esquecendo da família. Ele tinha família lá embaixo, a Bíblia diz que ele tinha sogra. Ele tinha família lá embaixo. O que ele precisava é pegar aquele Jesus, que ele conheceu agora, o interior de Jesus, e interferir na família dele com esse Jesus. Lá embaixo tinha gente endemoniada e doentes, ele tinha que interferir nessa realidade. Tinha situações sociais, as obrigações sociais tinham impostos a pagar, ele tinha que interferir na realidade. Ele não podia fazer do cristianismo uma utopia que o tirava da realidade e o jogava numa montanha, que nem os monges tibetanos que ficam lá no monastério, enfiados, enclausurados, estudando, orando, não sai para nada, não faz nada. Para que fica lá enfiado? A realidade está lá fora, tem que ir lá fora e interferir na realidade. Jesus falou isso para os discípulos, vocês vão receber poder sobre vocês, e quando receber, sai por aí interferindo na realidade, vão pelo mundo inteiro, preguem o evangelho, coloquem as mãos sobre os enfermos, expulsem os demônios, falem línguas estranhas, se beberem coisa mortífera não vai matar vocês, interfiram na realidade. É isso que Jesus ensina, mostra que o evangelho autêntico faz. Eles esqueceram da pessoa e queriam viver como se estivessem no céu ali. Assim. Você não está, fala para o senhor, você não está no céu não, irmão. Sua esposa é maravilhosa, mas ela não é anja. Você não está no céu. Tem uma realidade para ser interferida, para agir em relação a ela. E a outra situação que denota cristãos culturais é a falta de interferência no emocional dessas pessoas com o poder do evangelho. Eles se tornam cristãos emocionalmente fracos. A emoção é a nossa estrutura de vida. A gente tem a saúde física que nos mantém em pé, andando, interagindo no mundo físico. Mas nós temos uma estrutura emocional que faz a gente enxergar as situações e reagir diante delas de uma maneira positiva ou negativa, mediante o tipo de estrutura emocional que nós temos. E o cristão nominal, o cultural, o cristianismo não interfere na sua estrutura emocional. Ele tem a estrutura emocional comum de todas as pessoas. Vejam aqui nos discípulos essa situação. O próximo versículo 6, do capítulo 17, aliás, o versículo 7, diz que Jesus se aproximou e tocou neles, ali na transfiguração. Aquele Jesus que traz o interior para fora, tocou neles. Versículo 7, dizendo, levantem-se e não tenham medo. Como é que eles estavam? Com medo. Com medo é um estado emocional. Medo é uma coisa, muitas vezes, imaginária. Você já teve? Quem tem medo de barata? Ah, não é medo, pastor, é só nojo. É um nojo que faz subir em cima da mesa quando aparece uma. Virar um Homem-Aranha e sair pelas paredes. Por causa de nojo. Espera aí. O que a gente imagina com a barata? Que ela é um monstro, que ela vai pegar a gente pelo pescoço, vai sugar todo o nosso sangue.
que é barata? Tadinha da barata. Abrir uma campanha de defesa das baratas, gente. O que ela vai fazer para ter medo? Pode não gostar, não querer, não quero uma barata em cima de mim, é lógico. Mas morrer de medo? Medo é um estado emocional. Muitas vezes da imaginação. Medo que aconteça isso, medo que aconteça aquilo. Ficou gripada, vai virar Covid, tuberculose, depois vai paralisar pulmão, cabeça. É só gripe, vai espirrar e vai sarar depois. Mas o medo faz uma projeção de destruição, de derrota, de fracasso. O medo leva... Por isso que a Bíblia toda, ela fala em muitos lugares, não tenha medo. É verdade ou não é? Porque o Evangelho interfere no emocional. Quando nós deixamos de ser cristãos culturais e passamos a ser cristãos autênticos, o nosso emocional é afetado. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Agora percebam, não temerei mal algum, qualquer coisa. Não temerei nada. O cristão cultural relativiza. Mas esse problema é demais para eu não ter medo. Essa situação, a Bíblia não diz que tem situação grande ou pequena. Diz, eu não temerei mal nenhum. Aconteça o que acontecer, eu vou confiar e descansar no Senhor. Fique emocionalmente fraco. Eles tiveram medo. A emoção fraca não se reflete só até através de medo, mas de tristeza também. Tristeza em demasia. Tristeza tem que ter minutagem na nossa vida. E tem que ter tempo de validade nela. Veja aqui, no versículo 22 e 23, desse mesmo capítulo 17. Quando eles estavam reunidos na Galileia, Jesus lhes disse, o Filho do Homem está pronto para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas ao terceiro dia, ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Peraí, eles tinham um motivo para ficar triste, mas eles tinham um motivo para ficar alegres. Vocês conseguem identificar? Olha o texto. Mais ou menos Jesus está dizendo assim, eles me matarão, mas eu vou ressuscitar. Então eles tinham um motivo para ficar tristes, eles me matarão. Oh, Jesus vai morrer. E eles tinham um motivo para ficar alegres. Ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar. O cristão cultural não se inclina para o motivo de ficar alegre. Ele se inclina para o motivo de ficar triste. Ele não consegue olhar o copo meio cheio, ele só vê o copo meio vazio. E por isso ele tem uma vida deprimente, ele tem uma vida de angústia, ele tem uma tristeza duradoura. Tristeza não pode ser duradoura. Paulo, ele fala até sobre arrependimento de pecados, ele fala que tristeza não pode durar para sempre. Ele fala que você viu um irmão que pecou e ele está triste, então fica observando até que ponto que aquela tristeza vai avançando na vida dele. Quando ele já está arrependido, então abrace esse irmão para que ele não tenha tristeza em demasia. O salmista diz, posso chorar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O cristão que não é cultural, é autêntico, ele não curte tristeza. Eu era criança, ficava ouvindo músicas de Roberto Carlos. Ele está vivo ainda aí, né? Já embalsamaram ele ou ainda está por aí? Está por aí. Eu ficava ouvindo o Roberto Carlos para curtir tristeza. Eu gostava da menina e ficava pensando nela. E o Roberto Carlos lá com aquelas músicas lá dele, melancólica e tal. E eu curtia. E ficava lá, como era dito antigamente, na fossa. Ficava curtindo a fossa. Irmão, você não tem fossa para curtir. Você tem que curtir o Deus da tua salvação. O Senhor que se revela de dentro para fora quem Ele é. Que faz a metamorfose. Que mostra a sua essência. O Senhor que se transfigura. E não se transfigura só na montanha. Ele se transfigura 24 horas por dia na vida do cristão autêntico. E Ele põe para fora a sua essência.
Eles ficam tristes. Notem como há uma instabilidade emocional. Isso é característica de cristão cultural. Instabilidade emocional. Capítulo 17, os primeiros versículos que eu li para vocês, eles estão eufóricos. Eufóricos. Como eu disse, abobados com o que eles estão vendo. Versículo 22 e 23, eles estão tristes. Um pouquinho. Em questão de 20 minutos, talvez, meia hora, não tem estabilidade, não tem equilíbrio. O cristianismo autêntico traz equilíbrio na vida da gente. Nenhuma festa é grande demais para se curtir, nenhum luto é grande demais para morrer também. O cristianismo autêntico, ele gera um equilíbrio nas emoções. É lógico que a gente às vezes se alegra, às vezes fica triste, mas não tem a alegria da euforia que embriaga a gente, também não tem a tristeza que joga a gente no chão, que faz a gente se sentir largado o resto da vida. Não, tem equilíbrio. O cristianismo autêntico opera esse poder dentro de nós. Bom, Thalita, essa é a deixa para você subir e me salvar. Eu sei pregar, não sei terminar a pregação. Agora, quem é Jesus? A gente viu quem eram os discípulos até aqui. Cristãos culturais. Mas quem é Jesus? Ao contrário dos discípulos, mesmo Jesus vivendo aquela experiência extraordinária lá no céu, que de repente aparece lá naquele montanha, que aparece uma voz, a voz de Deus dizendo, esse é o meu filho, obedeçam a tudo que ele diz. Que cena maravilhosa, Jesus está ali focado naquilo. Mas ele mantém o pé no chão. Mesmo com aquele culto extraordinário, aquela emoção aflorada do louvor, da mensagem, se empolga, mas mantém o pé no chão. Jesus põe o pé no chão, os discípulos falam, vamos ficar aqui para sempre. Jesus não dá atenção e desce. O que ele encontra lá embaixo? Um pai que vem em direção a ele e diz, eu tenho um filho endemoniado. Olha lá, o cristianismo interferindo na realidade. Um pai que diz, eu tenho um filho endemoniado, faz alguma coisa. E Jesus vai lá e expulsa aquele demônio. Os discípulos não puderam expulsar. Eles não puderam. O pai complementou, eu tenho um filho endemoniado, chamei os teus discípulos para expulsar, eles não conseguiram. Lógico, nesse cristianismo sem autenticidade, medo, covardia, emoções altas e baixas, alienado da realidade, vivendo numa utopia, esse cristianismo não vai interferir nas situações para mudá-las. Por isso eles não conseguiram. Jesus foi lá e mudou. Termina isso, vem os discípulos falando, ei Senhor, tem problema, tem que pagar imposto. Os homens estão aí cobrando imposto, o que a gente faz? Sai correndo, dá no pé, sonega, o que a gente faz? Paga ou não paga? Vai lá na praia, pega um peixe, arranca 2 moedas da boca do peixe, paga o imposto. Você percebe que Jesus não está se alienando da realidade? Eu tenho conta para pagar, eu tenho gente para curar, eu tenho gente para transformar, eu tenho vidas para salvar, eu tenho coisas para fazer aqui. Ele usa todo o poder para interferir na realidade. Não está tudo perdido, gente. Esses mesmos homens, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, desce o Espírito Santo sobre eles. E agora não tem mais montanha e vale, tudo é a mesma coisa. Eles estão cheios do poder de Deus. E eu profetizo sobre a sua vida esse mesmo poder. O poder que não faz montanha ou vale ter valor. O que vale é o Jesus de dentro para fora, que se apresenta na nossa vida e que diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Agora vocês vão caminhar nesse poder, vocês vão viver nesse poder. É isso que vale. O que aconteceu com os discípulos, ou está acontecendo com você, ou eu profetizo, vai acontecer com você, se você crer. Se você crer, vai acontecer na sua vida. E esse poder do Evangelho vai mexer na sua vida. Para interferir na realidade. Essa é a expectativa de Deus aqui. Você veio aqui esperando que Deus mude a tua realidade. Você veio aqui esperando que Deus pegue situações na sua vida e transforme elas. Ou transforme você em alguma coisa, ou pessoas, ou problemas sejam resolvidos.
Mas você sai daqui, se você crer, com a capacidade de você interferir na realidade. E Deus vai te dar sabedoria, plano, estratégia, capacidade para você fazer o que tem que fazer, falar o que tem que falar, agir da maneira certa. E isso é o poder do Evangelho. Não é pegar numa prateleira algo que você precisa, mas é fabricar o que você precisa e usar aquilo que você precisa. Deus te deu o poder para isso. Vamos ficar em pé e vamos cantar e louvar ao Senhor.